Boa tarde, pessoal. Mais uma vez nós queremos agradecer a vocês por nós estarmos aqui todos juntos na tarde de hoje. Esse dia tem sido um dia muito feliz para nós. O carinho com o qual vocês nos receberam tem sido bastante emocionante, assim. Tivemos algumas conversas agora no almoço e muita emoção, assim, muito carinho da parte de vocês. A gente só pode agradecer. Também não poderia começar de outra forma que não agradecendo a organização do evento, né? Pessoas com as quais nós temos convivido durante esses dias, né? Então, a gente agradece muito vocês. O evento está muito bem feito. Sem vocês, certamente, nós não teríamos experimentado esse banquete espiritual que tem sido esses dias com vocês aqui em Torres. Bom, o tema, né, gente, que o pessoal escolheu, vivenciando, sintonizando, construindo amor, é um tema que tem um lastro bibliográfico muito forte, tanto no Evangelho quanto na literatura de Chico Xavier. E quando a gente fala do Cristo na literatura de Chico Xavier, esse tema, para mim, eu já conversei sobre isso muitas vezes, eu gosto de ter essa conversa, porque esse tema, para mim, é muito caro. Porque o meu conflito religioso foi muito grande. Para eu migrar, de ter nascido no protestantismo, vivido na Igreja Batista para o Espiritismo, foi muito difícil. Foram muitas lágrimas, foi muito estudo, foi uma busca interna e externa muito grande e que deixou marcas bastante profundas. E quando encontrei a literatura de Chico Xavier, são dias assim dos quais eu nunca vou me esquecer na minha vida, porque foi uma emoção que eu jamais poderia descrever para vocês em palavras. Eu acho que a literatura do Chico, essas 545 obras, como a gente sempre fala, são um tesouro muito grande. Nós que temos acesso a isso, eu me lembro a primeira vez que eu vi Emmanuel descrevendo Jesus, eu fiquei muito impressionado. Eu não imaginava, como alguém que passou a vida lendo a Bíblia, que existia alguma coisa assim no mundo. Caí de joelho chorando e sempre li esses livros chorando. Eu acho que é muito importante que a gente traga essas discussões sobre a literatura do Chico, sobre a importância que isso tem epistemologicamente, para que todos nós possamos usufruir de tudo isso e, quem sabe, né, indicar outras pessoas, dar esse conselho para que outras pessoas também vivam essa maravilha. Então, é importante para a gente começar essa conversa aqui hoje, que nós passemos por algumas questões mais teóricas e abstratas, para a gente poder entender a importância da literatura do Chico. Então, a nossa experiência religiosa humana sempre foi de adotar o material para entender o espiritual. Então, quando a gente tem toda essa trajetória do Velho Testamento, né, de Gênesis até Malaquias, a gente tem, né, os sacrifícios, muitos, né, e pessoas assim, importantes na Bíblia, sacrificando animais, porque o cheiro supostamente subiria até Deus e agradaria as narinas do Criador. Então, a gente tem essa ideia da barganha, né? Então, eu dou alguma coisa para Deus, o sacrifício ou alguma outra coisa, esperando que Ele me dê algo em troca. E tudo isso está muito entranhado na experiência da humanidade. Nós, enquanto humanidade, ainda tendemos e nos inclinamos a olhar para o Evangelho com essas mãos muito materiais. Um Deus punitivo, né? Então um Deus que vai te jogar no inferno, um Deus que vai te fazer doente, um Deus que vai tirar sua riqueza, um Deus que, se você não andar na linha, Ele vai te prejudicar muito, né? Ele vai te punir como troco do seu mau comportamento. O céu e o inferno, né? Essa ideia de que para alguns privilegiados que agiram de acordo com algumas doutrinas, essas pessoas vão ter direito a um céu eterno, pelo qual elas não trabalharam, e as outras que ficaram fora de certas doutrinas estarão relegadas eternamente ao inferno, que muitas vezes, né, elas nem merecem. E outro ponto muito importante, quando a gente pensa na nossa tradição humana, na nossa vivência espiritual enquanto humanidade, é essa confusão, que é muito triste, né, gente? A gente ainda experiencia isso, de entender que a lei civil, né, é a mesma coisa que a lei de Deus.
Nós espíritas temos, né, a bênção de Kardec nos explicar que não é bem assim. Que o livro de Levítico era um livro da época, era uma codificação legislativa da época. E que a gente não tem mais necessidade de entender que Deus, sendo esse Deus bravo, punitivo, vai me punir se eu não cumprir as leis. A gente não precisa mais disso. De todo modo, essa é a nossa experiência humana. Então é comum que todos nós, ao tocar o Evangelho, interpretemos o Evangelho com esses olhos ainda muito materialistas. Então, Deus e Jesus. Para o espírita, essa é uma questão muito simples. Mas eu falo para vocês, como alguém que veio de outra escola religiosa, é muito claro para o espírita que Jesus foi um espírito criado por Deus. E a gente fala isso com todo respeito às outras religiões, às outras interpretações. Agora, quando você entende que Deus e Jesus são a mesma coisa, a dificuldade de interpretar a Bíblia aumenta muito. Se Deus e Jesus são a mesma coisa, se Jesus está falando de Gênesis até Malaquias, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, se Jesus também está falando lá no fim da Bíblia, se tudo é Deus, a gente fica sem um norte interpretativo. E sem um norte interpretativo, a Bíblia vira uma grande contradição. Então, quando o Espiritismo, e para nós isso é muito claro, traz essa diferença de que Deus é uma coisa, questão 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Jesus é outra coisa, o Cristo, a gente tem uma mudança muito significativa, gente, na exegese do Evangelho, mas muito significativa. O Evangelho, ele ganha uma outra atmosfera, e para o espírita que tem isso tão claro, o Evangelho tem que ter essa importância, porque se Jesus está falando no Evangelho, aí eu trouxe aqui, né, que o Cristo provém do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez tem origem na língua hebraica Machia, que em português é Messias. Então, quando a gente entende que Jesus é o Cristo, um espírito criado por Deus, e a gente olha para todas aquelas profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, todos aqueles profetas do Velho Testamento falando que o Cristo nasceria em Belém, lá em Miqueias, que o Cristo teria poder de cura, lá em Malaquias, que o Cristo seria filho de uma virgem. Quando a gente entende que o Cristo é criação de Deus, o Cristo passa a ser a parte mais importante da Bíblia. Se ele é o Espírito mais importante, se ele é o ungido, se ele é o enviado, é para ele que nós temos que olhar. É para ele que nós temos que olhar todas as vezes que a Bíblia tiver uma contradição. Então, se tem uma contradição lá no Velho Testamento, eu fico com quem? Com o que Jesus disse, com o que o Cristo disse. Porque ele é, como a gente coloca, o nosso principal norte interpretativo. E aí, é muito interessante porque no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel traz para a gente que os profetas, né, todos esses profetas da tradição hebraica, foram preparados no plano espiritual para encarnar e falar sobre o Cristo. Então a literatura de Chico Xavier, ela cobre essa parte anterior à encarnação de Jesus. A riqueza da literatura do Chico, para nós entendermos a Bíblia, é muito grande. E a gente precisa abraçar esse tesouro para poder viver de acordo com o Evangelho. Então, isso a gente já falou. Lá em Paulo, Estevão fala o seguinte, naquele momento ali em que ele está dando aquele discurso importante, Paulo com muita raiva. O Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos. Em face da lei de Moisés, a lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Então, essa importância do Evangelho nas nossas vidas é uma importância crucial. E Emmanuel fala pra gente que o Evangelho é o mapa
do tesouro. É ali que a gente tem que basear a nossa vida. É no que o Cristo fala que a gente vai tirar todas as dúvidas. Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos em cujos relatos nós encontramos o Messias falando, explicando, trazendo informações para a gente. Nós que somos espíritas e temos isso tão claro, a gente não pode dar mole, porque um tesouro dessa magnitude é um talento, lá na parábola dos talentos, gigantesco. E o que vai ser das nossas consciências se a gente deixar passar essa oportunidade? Possivelmente, nas lições de Humberto de Campos, o que nos resta é a treva. Purgar na treva. Então, André Luiz, na introdução de Nosso Lar, traz para a gente assim: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. E é muito difícil, gente, porque a lógica de Jesus, essa lógica do amor, vou até colocar aqui que é o tema do evento, vivenciando, sintonizando, construindo amor, essa lógica de Jesus, ela é uma lógica muito difícil para nós entendermos com os olhos da matéria. Não tem como. É por isso que Paulo, na epístola, diz: Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E quando a gente é cristão, eu estava até conversando isso com o John hoje mais cedo, quando a gente é cristão, você não vai ser compreendido no mundo. Você não vai ser uma pessoa fácil das outras codificarem e entenderem. Porque ser cristão é adotar uma lógica de vida muito diferente da lógica que impera no nosso mundo, que é o materialismo. Então, quando você é cristão e você quer se dedicar à caridade, amar o próximo, você vai ser o bobo, né? Você vai ser aquele que não sabe aproveitar a vida. Você vai ser aquela pessoa que está jogando o seu tempo fora, que não sabe aproveitar o seu dinheiro. Você não vai ser compreendido. Agora, a gente precisa, e Jesus deixa isso muito claro para a gente, principalmente no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que a gente precisa esperar uma recompensa de Deus e não dos homens. E aí eu quis trazer isso para vocês porque a obra psicografada de Chico Xavier, ela traz muitos aspectos importantes para nós entendermos a Bíblia e principalmente o Evangelho, que é a nossa conversa aqui hoje. Então, a obra de Chico traz chaves epistemológicas, traz interpretações e traz complementações, que são muito raras, importantes e significativas. E aí eu trouxe aqui, essa é a perspectiva da doutrina teológica, que é majoritária, né, no Brasil e no mundo. Mateus, né, apresenta o Cristo como um mestre. Marcos, né, é o evangelho querigmático, né, o anúncio da fé. Querigma é o anúncio. Então Marcos estaria preocupado com o anúncio de que Jesus é o Cristo, enviado, ungido. Lucas traz à luz a face misericordiosa de Deus. E João teria como foco principal apresentar a divindade de Jesus. Muitos teólogos falam que o foco do Evangelho de João seria provar que Jesus é Deus. Mas nós espíritas já passamos dessa fase. E aí eu trouxe um gráfico para vocês darem uma olhada do que é original em cada evangelho, né? Então a gente tem poucas coisas que não se comunicam, mas o evangelho de Lucas e de Mateus tem uma percentagem bastante interessante de conteúdo original. E aí é interessante que quando a gente olha para esses evangelhos, na obra de Chico Xavier, a gente já consegue fazer uma interpretação da teologia majoritária do mundo. O evangelho de Mateus, a gente tem no livro Boa Nova, em outras obras do Chico, mas principalmente no Boa Nova, que Mateus apresenta o Cristo como um mestre, porque Mateus ele era um grande intelectual. A gente tem essa referência na obra do Chico. Então Mateus, sendo um grande intelectual, ele queria fazer uma apresentação que provasse quem era Jesus. Marcos, que é o segundo, sendo João Marcos, no livro Paulo Estevão, nós temos informações muito interessantes a respeito desse rapaz. E ele é o evangelho querigmático porque ele teve uma influência de Paulo muito grande. Lá no livro Paulo Estevão, a gente entende que ele era filho de Maria Marcos e era um rapaz que teve um convívio muito grande justamente com essa perspectiva de ir postular e pregar o evangelho com Paulo. Lucas, que para mim é um dos mais interessantes, no livro Paulo Estevão, a gente tem a afirmação categórica de que são os relatos de Maria. Foi Maria que relatou o Evangelho de Lucas. Paulo queria, há muito tempo,
tomar os relatos de Maria, em não podendo fazê-lo, ele envia Lucas, e Lucas vai tirar as impressões de Maria. E João, gente, né, a gente até tem uma visão de João pessoal relacionada ao Chico Xavier. João, ele era o apóstolo claramente mais evoluído. Foi quem ficou com Jesus no momento da cruz, foi quem ficou com Maria, ele era o mais calmo, era um apóstolo muito diferente dos demais. Então, quando a gente tem esse foco espiritual mais acentuado em João, na obra de Chico Xavier, a gente percebe que, de fato, ele era o mais espiritualizado de todos eles. Bom, e aí a gente entra em algumas interpretações interessantes trazidas pela obra do Chico para todos nós. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a gente tem uma descrição muito interessante sobre a genealogia de Jesus. Então a gente tem toda aquela descrição e depois ela desemboca em José. José significando esse lado hebraico do pai, a carga valorativa do povo hebreu ali no início do Evangelho de Mateus. E é muito interessante porque no Evangelho de Mateus a gente vê José trabalhando muito. Foi ele que salvou a vida do Cristo. José era um homem, gente, da lei, da sua época. E mesmo assim, a sua esposa apareceu grávida. Maria apareceu grávida, supostamente, do Espírito Santo. Ele decide deixá-la em segredo, por generosidade. E mesmo assim, ele recebe a comunicação espiritual de um anjo. E não faz dessa forma, decide continuar com Maria. E no livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, do ano de 1992, Emmanuel traz pra gente: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Não teria, gente. Sem José, certamente. A gente fala muito de Maria, mas sem José nós não teríamos cristianismo, porque foi ele quem guardou a vida de Jesus, literalmente. E aí a gente, falando da infância de Jesus e de José, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, ainda na infância de Jesus, nós temos um momento muito emblemático, né, lá nos versículos 29 e 30, com Simeão. E a gente até tem uma passagem muito linda do Chico, naquele especial de Natal da Hebe, né, em que ele fala de Simeão de uma forma muito bonita, falando, né, que ele, quando perguntam para ele sobre alguém que ele admirava, ele fala de Simeão. E Simeão, quando vê Jesus, ele fala: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Isso é muito lindo, gente. Aquela criança iluminada chegando no templo e Simeão, né, se emocionando. E no livro do Chico, no Contos e Apólogos, no capítulo 26, a gente tem uma complementação dessa história, quando a gente fala que a obra de Chico complementa o Evangelho, porque Humberto de Campos conta pra gente que o Simeão, quando entendeu espiritualmente que aquele menino era o Cristo, ele começou a se perguntar: mas vai nascer pobre? O que você vai fazer? Como que você vai dar conta de uma missão desse porte aqui, numa manjedoura? O que é isso? Ele começa a se questionar como Cristo nasceu naquela condição. O que é isso? Como que vai dar certo? E aí é muito bonito, porque Humberto de Campos conta pra gente que ele pega Jesus no colo, e Jesus começa a dar tapas no coração dele, no coração do Simeão. O Humberto de Campos fala: no velho coração de Simeão. E dando tapas, Simeão entende que a missão do Cristo, ela era no coração dos homens. Não era uma missão preparada para grandes castelos e grandes empreitadas materiais, era uma missão espiritual. E aí quando Simeão entende o que era aquela missão tão linda, tão espiritual, tão transformadora da humanidade, é o que ele fala no Evangelho de Lucas, que ele pode seguir em paz. A gente continua na primeira manifestação, no primeiro milagre aqui, nas bodas de Caná. Então no Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos esse momento do primeiro milagre de Jesus, que é um momento muito bonito, né? A gente tem até na tradição católica uma interpretação muito bonita do primeiro milagre, sendo uma intercessão de Maria. Então eles vão pedir a Maria, Maria pede a Jesus. É um momento muito bonito do Evangelho, que é muito significativo.
No livro Boa Nova, no capítulo 12, Jesus explica sobre a amizade. E é uma interpretação que a gente não tem muito quando a gente olha para as bodas de Caná. O vinho já foi tema de muitas controvérsias no Evangelho, né? Nas igrejas isso é um assunto quente, porque pode beber ou não. E Pedro, né? Quando Pedro vê aquilo, né? Aquela transformação em vinho, Pedro pergunta, né, para Jesus se Jesus não estaria incentivando, né, a bebedeira, a farra, o que era aquilo. E aí Jesus começa a trazer uma lição lindíssima, que nos escapa quando a gente não tem a obra do Chico, sobre amizade, sobre celebrar com os amigos, sobre granjear amigos, sobre a importância de ter amigos que caminhem do seu lado, para que você seja capaz de completar a sua missão, sobre como nós, quando caminhamos em conjunto, somos muito mais fortes, e sobre como nós devemos deixar as nossas bobagens de lado para poder caminhar em conjunto. E aí Pedro pergunta sobre ingratidão quando Jesus faz essa explicação para ele. E é muito bonito, gente, porque essa pergunta de Pedro, e essa é a beleza da obra do Chico, ela é muito capilarizada. Pra gente, é uma conversa aqui mais breve, porque para a gente poder ter uma conversa sobre como a obra do Chico traz respostas do Evangelho, a gente precisaria talvez de um ano inteiro de seminário. E muita coisa, mas quando Jesus fala para Pedro sobre o amor verdadeiro, sincero, não esperar nada em troca, isso é muito significativo, gente, na vida de Pedro. Porque Pedro, entendendo isso, ele teria arcabouço para lidar com aquele dia tão nefasto da vida dele, quando ele nega Jesus, entender que dele, Jesus não esperava nada em troca. E aí eu coloquei aqui. E falando de Pedro, que é um personagem, né, muito icônico, na oração dominical, a gente não tem isso, né, fora do Espiritismo, mas lá no capítulo 6 de Lucas, no capítulo 6 de Mateus e no capítulo 11 de Lucas, nós temos Jesus ensinando a oração dominical. É o Pai Nosso que todos nós entendemos. Só que no livro Boa Nova, no capítulo 18, a gente tem uma explicação mais profunda dos motivos pelos quais Jesus ensinou essa oração para as pessoas. E aqui no Evangelho de Lucas a gente tem assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E aí eu coloquei aqui, qual discípulo foi esse? Na Bíblia a gente não tem essa resposta. Na literatura de Chico Xavier a gente tem. Foi Mateus, o filho de Alfeu, que fez essa pergunta. Mateus, sempre muito inquiridor. E é por isso que essa oração dominical está no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, relatada por Mateus. Só que Pedro que impulsionou tudo isso. Porque Pedro estava muito inquieto sobre a oração, porque a sogra de Pedro, depois que foi curada por Jesus, aquela passagem que todo mundo conhece, que Jesus foi até a casa dela, pegou na mão e ela ficou curada, depois que ela foi curada, ela começou a cutucar Pedro para que ele pedisse favores materiais para Jesus. Ela começou a falar: se nós somos uma família que apoia tanto o mestre, por que a gente não tem essa contrapartida material? Por que ele não ajuda mais a gente? E aí Jesus começa a ser inquirido por Pedro. Pedro, um pau mandado ali da sogra, vai fazer as perguntas para Jesus e começa ele a questionar o Cristo. Começa a questionar Jesus sobre oração. Eu posso orar pedindo coisas materiais, eu posso orar pedindo favores para minha família, posso orar assim, posso orar assado. E Jesus, percebendo a inquietação de Pedro, ensina para todos eles a oração do Pai Nosso. E aí, gente, é muito interessante isso, porque no capítulo 6 de Mateus, voltando lá no primeiro evangelho, depois que Jesus ensina o Pai Nosso, ele traz uma lição sobre perdão. Então percebam, pela psicografia do Chico, a gente entende que Pedro foi quem impulsionou a oração dominical. Depois da oração dominical, Jesus traz uma lição sobre perdão. E no capítulo 18 de Mateus, nós temos o relato de que foi para Pedro que Jesus deu a lição de perdoar 70 vezes 7. Isso não é à toa, gente, porque Pedro é a pedra da igreja. Lá no capítulo 16 de Mateus, quando Pedro traz aquela revelação: tu és quem o povo diz que eu sou? Tu és o Messias, tu és o Cristo. Pedro diz:
Muito bem, Pedro, não foi a carne que te revelou isso, foi, né, o Espírito Santo, aí vai depender da tradução. E Jesus fala para Pedro: e tu és a pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então, a missão de Pedro, gente, sendo a pedra da igreja, era uma missão que necessitava da lição do perdão. Porque se Pedro não perdoasse, ele não conseguiria se auto-perdoar quando ele negou Jesus. Porque a nossa consciência funciona dessa forma: é dando que se recebe, é perdoando que eu sou perdoado. Então Pedro, recebendo essa lição do perdão e perdoando, foi capaz de se perdoar, né? Vocês que são aí desses estudos, né, entendem isso. Deus não pune ninguém, Deus não quer punir a mim nem a ninguém, mas a nossa consciência clama por equilíbrio, e em clamando por equilíbrio a gente precisa perdoar para ser perdoado. Bom, e aí no capítulo 26, né, de Mateus, quando a gente tem a negação de Pedro, e ele fala, né, não conheço esse homem, e aí imediatamente o galo canta, que é um momento muito terrível, muito nefasto. No Boa Nova, no capítulo 26, a gente tem Pedro pedindo para Jesus: Senhor, perdoai-me. Ele lembra de pedir perdão para Jesus. E é muito bonito porque Humberto de Campos conta pra gente: mas nesse instante, nada mais viu. Na confusão de seus angustiados pensamentos, luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E aí a gente, entendendo como Pedro fez para lidar com tudo isso, a gente entra no outro lado de quem não conseguiu lidar com tudo isso, que é Judas Iscariotes, que não conseguiu se dar o auto-perdão depois do que ele fez com Jesus. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, a gente tem aquele momento muito triste, quando Judas percebe o que ele fez e disse: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E essa é uma interpretação muito linda, gente, de Emmanuel. Eu sugiro que vocês leiam inteira, porque no Pão Nosso, no capítulo 91, o Emmanuel estende esse "isso é contigo" para vários momentos das nossas vidas em que a gente se entrega para a inveja, para o ódio, para a calúnia, para a difamação, para os pecados. E Emmanuel, explicando esse momento de Judas, fala: e quando a gente se entrega para esses sentimentos tão egoístas, na hora de colher as consequências, ninguém vai estar do seu lado. Você vai estar sozinho, tendo que colher o que você fez, e a inveja, o orgulho, a sensualidade, todos aqueles erros vão olhar para você e dizer, da mesma forma que eles disseram para Judas: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas Iscariotes, né, é um personagem muito, muito rico na interpretação teológica, e na obra do Chico a gente entende a atitude mental de Judas. E isso, mais uma vez, com todo respeito às outras religiões, isso é o que falta. Judas amava Jesus. Judas não era só um ganancioso que estava disposto a qualquer coisa. No livro do Humberto de Campos, o Boa Nova, o Humberto de Campos explica para a gente: Judas, pensando, o mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. E aí, gente, o Boa Nova é muito bonito em explicar isso para a gente, porque Judas tentou fazer uma armação política. Ele achava que ele ia dar uma volta política, ele ia se fazer, né, um grande poderoso, e em sendo poderoso, ele traria o Cristo, entendendo que o Cristo merecia, e colocaria Jesus, né, num patamar elevado, num patamar de poder material. E essa é uma coisa linda que Humberto de Campos traz para a gente, porque antes de terminar, né, com aquela encarnação, antes de fazer o que a gente sabe que Judas fez, ele escutava a voz de Jesus. E aí lá em João 14, era o que ele escutava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, senão por mim. E isso é muito bonito, gente, porque muitas vezes, na nossa caminhada, a gente acha que a gente vai dar essas mesmas voltas que Judas deu.
que a gente vai se desviar um pouquinho de Jesus, depois a gente volta, que a gente vai aproveitar um pouquinho e depois a gente volta, mas a gente tem que ter muito foco, lembrando que Jesus, o Cristo de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, e se não for por Ele, nós não chegaremos a Deus. Não existe outro caminho para a nossa redenção espiritual. Ou é o Cristo, ou é a matéria, consequentemente, a treva. E aí, pessoal, um aspecto assim, muito legal que a obra do Chico traz para a gente, de explicação do Evangelho, é essa questão de Jesus e as mulheres. Na tradição evangélica, a gente, obviamente, entende a importância das mulheres. Apesar de terem sido 12 apóstolos, as mulheres exercem um papel no Evangelho belíssimo e imprescindível. Lá em Lucas, no capítulo 8, a gente tem que os 12 estavam com Jesus, e aí a gente tem de Maria o relato de que as mulheres, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E aí Lucas fala pra gente, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. E aí no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 52, Emmanuel nos diz, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais quanto as mulheres. Então parabéns para as mulheres que nos ajudaram tanto. Fica aí o parabéns às mulheres. E aí no capítulo 8 de João, a gente tem um momento que é icônico no Evangelho e que mudou a história do mundo, que é aquela mulher pega em adultério. Então a gente tem ali a história da mulher que foi pega em adultério, estavam tentando apedrejá-la, Jesus começa a desenhar na areia, depois quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Gente, esse momento mudou a história da humanidade. Esse momento mudou a lei da humanidade para sempre, mudou a criminologia para sempre. Nesse momento, Jesus foi o maior doutrinador de direitos humanos que a Terra já viu. Ele rompeu com a pena de morte, apesar de futuramente ele mesmo padecer com a pena de morte. E no livro Contos e Apólogos, ali no capítulo 14, a gente tem a explicação do que foi que aconteceu nesse dia. Humberto de Campos conta pra gente que aquela mulher que tinha sido pega em adultério, na verdade, ela tinha sim uma vida errada, mas ela não foi pega em adultério. Ela estava com a sua tia, elas foram assaltadas e os assaltantes, sabendo do passado dela, começaram a gritar, adúltera, para que elas não corressem atrás deles, para que elas não pudessem buscar justiça. E isso é muito interessante, gente, porque aí chegam Jesus e os seus discípulos e Pedro estava lá. E a gente sabe que Pedro ele adorava julgar as outras pessoas. Ele, tudo indica que ele tinha um problema com as mulheres muito grande. E Pedro, quando Jesus salva aquela mulher do apedrejamento, Pedro começa, deixa eu até ver se eu trouxe aqui. E Pedro fala, mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? E Jesus fica ouvindo. Humberto de Campos conta pra gente que Jesus vai ouvindo as reclamações de Pedro. Vamos andando. E aí eles vão andando. Quando eles vão andando, chegam duas pessoas e contam ali para Pedro que a situação não era que ele imaginava, não eram adúlteras. Elas tinham sim, era verdade que elas tinham sido atacadas por ladrões que queriam roubar suas compras. E aí Pedro ele julga outra pessoa, ele começa, mas então são eles que merecem a morte, então a gente vai atrás deles. E Jesus ouvindo, Jesus vai ouvindo, Jesus ali ouvindo, que ele sabia da lição. Jesus vai ouvindo. Pedro, a gente vai até a casa deles, vai acabar com a raça deles. Jesus ouvindo. Aí eles chegam à casa e levam uma grande surpresa. Quem eram os dois homens que tinham assaltado aquela mulher? Os irmãos adotivos da esposa de Pedro.
E aí ele muda completamente, que é aquela história, o cisco, né? Você vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que tem no seu. Aí quando a história na família dele, aí muda totalmente, né, de história. Aí já não tem que pegar tão pesado, precisava olhar com mais caridade. E aí, mais uma vez, olha a importância, gente, disso. Jesus traz uma lição para Pedro sobre não julgar as pessoas, sobre perdoar, porque poderia ser você no lugar, poderia ser a sua família no lugar, poderia ser o seu cunhado no lugar. E quando Jesus dá essa lição para Pedro, a gente se lembra que Pedro, quando Jesus falou, alguém vai, né, me negar, alguém vai me trair ali na última ceia, Pedro logo se adianta, eu jamais farei isso, eu nunca. E ele fala, eu vou contigo até a morte. Então essa lição é muito importante para ele entender que quando é você naquele sapato, não é bem assim. Porque lá no momento da negação de Pedro, ele começa a lembrar de quem? Da esposa. Ele não nega por mal, ele lembra, mas eu tenho esposa. A minha esposa precisa de mim, eu tenho uma família que precisa de mim. E aí ele nega, para não ser preso ali naquele momento. Então Pedro, gente, recebeu, e a obra psicografada pelo Chico traz isso para a gente, diversas lições sobre perdão e sobre não julgar as pessoas. E aí no Boa Nova, no capítulo 13, né, foi o que a gente comentou. Humberto de Campos traz, eu vou ler rapidamente, a importância desse momento da mulher adúltera para a história do direito na humanidade. Humberto de Campos diz, no capítulo 13 lá do Boa Nova, entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora, frente à multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito no mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos, lavrando sua sentença sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedam assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Isso é muito lindo. E aí a gente tem, para ir fechando aqui, a questão da crucificação, né? E como a obra do Chico ajuda a gente a entender tudo que aconteceu naquele momento. Lá em Lucas, no capítulo 23, né, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. E aí a gente tem a explicação no Contos e Apólogos, no capítulo 26, e eu trouxe aqui o Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, porque essa explicação da obra de Chico Xavier, ela é muito capilarizada. Quando Jesus fala, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, ele estava se referindo aos seus apóstolos. E a gente pensa que, quando a gente passa pela tradição sem o espiritismo, a gente pensa que ele estava falando de quem estava fazendo aquilo com ele, né? Daqueles algozes, daqueles torturadores. E aí a gente tem que voltar na Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, no capítulo Lucas, para entender quem era o algoz ali na situação. No capítulo 4 de Mateus e de Lucas, a gente tem uma passagem muito icônica, que é a tentação de Jesus. Então todo mundo já leu que Jesus foi ao deserto, foi tentado. A Bíblia fala pra gente que Jesus foi tentado pelo diabo. Nós que somos espíritas entendemos que não existe a personificação do mal, né, absoluta, e que foi um espírito perverso. A doutrina espírita já traz essa resposta pra gente. Não era o diabo, era um espírito perverso. Mas a doutrina espírita confirma pela psicografia do Chico que de fato Jesus foi tentado, como está descrito lá no capítulo 4 de Mateus. E aí, gente, eu quero fazer um parênteses aqui para a gente refletir, porque no capítulo 4 de Mateus a gente percebe esse espírito tentando enganar Jesus. Então ele começa, leva Jesus para ver todos os reinos do mundo, leva Jesus no topo, né, do templo mais alto de Jerusalém. E ali tem uma coisa muito importante para a gente aprender a estudar a Bíblia e o Espiritismo de forma sistemática. Porque quando
esse espírito leva Jesus no topo do monte de um templo lá de Jerusalém, ele fala para Jesus: jogue-se daqui, porque está escrito, e ele dará asas, e ele colocará anjos ao seu favor, e não machucará pé em pedra. Isso é muito importante, gente, porque o que a gente tem nesse momento? O Salmo 91. Na Bíblia a gente tem o diabo, um espírito perverso, citando o Salmo 91 para enganar Jesus. O que Jesus faz? Sempre rebate citando Deuteronômio. Mas a Bíblia diz assim, mas a Bíblia diz assado. A gente não pode acreditar quando alguém tira um versículo da Bíblia e traz para a gente: ó, essa aqui é a verdade, é assim que se faz. Se nós não compreendermos de forma sistemática, qualquer pessoa engana a gente. E a gente tem aí, especialmente com o livro de Levíticos, as pessoas tiram os versículos, aí você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode assim, você não pode assado. E a gente precisa entender para se defender. Mas voltando a esse momento da crucificação, esse espírito que tentou enganar Jesus, ele tenta novamente ali no momento em que Jesus está na cruz. E a gente tem uma descrição muito bonita pela obra psicografada do Chico, porque Jesus, quando estava na cruz, ele começou a olhar para aquela multidão e ele queria encontrar um olhar amigo, ele queria encontrar alguém que pudesse trazer conforto ao coração dele. O Cristo queria um ombro amigo naquela hora. Queria alguém para dividir aquele fardo. E aí ele começa a se lembrar de Mateus, de como era bom conversar com Mateus, que era tão inteligente. Como era bom ir à casa de Zebedeu e desfrutar daquele carinho de Zebedeu e dos filhos. Ele começa a lembrar deles e sentir saudade dos amigos com os quais ele passou por tantas coisas. Jesus queria um apoio naquela hora. E quando Jesus olha para aquela multidão tentando encontrar um olhar amigo, o que ele encontra são os olhos desse espírito que estava lá em Mateus no capítulo 4, que tinha tentado. E quando ele olha os olhos daquele espírito, ele começa a falar com Jesus. E começa a dizer: você não tem amigo nenhum na face dessa terra. Você deveria agora amaldiçoar esses traidores, porque se você amaldiçoar esses traidores, você desce da cruz como um grande triunfador do mundo. Mais uma vez tentando Jesus. E Jesus começa a lembrar de um por um e justificar cada um. Pedro negou, mas não por maldade, por fragilidade. Judas traiu, mas ele amava sim. E Jesus vai se justificando e justificando um por um. E aí ele diz essa frase icônica: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É sobre os apóstolos. E quando a gente entende que é sobre os apóstolos, a gente percebe que o que Jesus fez na cruz foi muito mais difícil do que perdoar aqueles torturadores. Porque Kardec fala pra gente: é mais fácil passar pela miséria do que superar uma ingratidão. Então, quando Jesus perdoa na cruz, ele estava perdoando a ingratidão, que é muito difícil de levar quando você ama aquelas pessoas. O Dante Alighieri, a gente estava até comentando sobre isso esses dias, fala que o último degrau do inferno os últimos degraus estão reservados para os traidores. E Jesus perdoa os seus apóstolos naquela hora. E pela psicografia do Chico, a gente tem o relato de quando Jesus perdoa, o Espírito bate em retirada, o céu se abre, se rasga, e os anjos começam a costurar o caminho pelo qual Jesus ia passar com flores e com estrelas. Então é uma lição para a gente entender qual é o poder do perdão. Quando a gente perdoa, a gente está abrindo as portas do céu para a gente entrar. Então, quando Jesus traz essas lições e a gente olha para a obra psicografada de Chico Xavier, a gente entende que elas são muito mais profundas do que a gente imaginava quando lia só a Bíblia. E aí Lucas, ainda falando sobre isso, no capítulo 23, lá no versículo 43, traz: e respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é uma coisa muito debatida pela teologia. Aquele ladrão tinha direito ou não tinha direito ao paraíso? Jesus oferece para aquele homem o paraíso, e os santos do mundo, que passaram a vida toda ali
certinho, limpinho, fazendo e acontecendo, indo para a igreja ou para o Centro Espírita, né, de gravata, não teriam mais direito do que o ladrão? Então essa é uma grande discussão. E Emmanuel traz a resposta para a gente. Ele diz: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular, mas não é assim. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. E aí a gente continua com Mateus 28, no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí a gente passa para a parte final sobre o que a literatura de Chico Xavier traz para a gente sobre esse Cristo, né, que permanece conosco. Esse Cristo que, apesar de desencarnado, fez uma promessa e cumpre essa promessa. E aí a gente tem João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. E aí, gente, a gente tem... Essa é uma das grandes belezas que a literatura do Chico traz pra gente como resposta, né? Jesus descendo para fazer Judas dormir, para auxiliar aquele amigo que sim, ele amava. E aí a gente tem esse relato da Maria Dolores, né, no livro Coração e Vida, no capítulo 14. E na Igreja Católica essa é uma grande indagação, né? Porque até em orações na Igreja Católica a gente tem a informação de que Jesus desceu, né? E era por isso que Maria Madalena não podia encostar nele. Com a obra de Chico a gente tem a resposta. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus explicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É muito lindo, né, gente? Jesus descendo aí para ajudar aquele amigo. No capítulo 16, versículo 9, aí, Marcos capítulo 16, versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E uma informação muito interessante que Emmanuel traz para a gente, eu até grifei, no capítulo 52 do Religião dos Espíritos. Maior testemunho de soerguimento, Maria Madalena. Ela é um grande exemplo para a gente entender que a gente pode cair nessa vida e levantar. E aí lá no livro Boa Nova, a gente tem informação de que Maria Madalena trabalhou muito, se doou muito aos leprosos. Então ela não era qualquer uma. Aquela mulher tinha uma ânsia de amor que ninguém tem capacidade de compreender. Trabalhando muito, no fim da encarnação, o Cristo vem buscá-la. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Muito lindo. Lucas, no capítulo 18, né? No capítulo 8, desculpa, a gente tem a informação, né, do o teu Cristo, né, soube apenas te ensinar a morrer, que é quando a gente ouve sobre uma mulher muito interessante que é Joana de Cusa, uma mulher muito abnegada. E é interessante porque Emmanuel traz uma informação sobre ela, que eu não sei se eu coloquei aqui, mas Emmanuel diz também no Religião dos Espíritos que Joana de Cusa é o maior exemplo de fidelidade. A mulher é o maior exemplo de todos.
E no Boa Nova, a gente tem a história de Joana de Cusa, que é lindíssima. E no fim, a gente tem o seguinte: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos, quando ela já estava ali na fogueira. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Olha que lindo, a gente também veio buscar Joana de Cusa. Lá em Mateus, capítulo 26, nos versículos 44 e 45. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E aí a gente tem também a explicação disso na psicografia do Chico. A oração do horto é um momento que ninguém entende, na teologia, como numa hora tão extrema, aqueles três começaram a dormir. E Jesus fazia oração, voltava, encontrava os três dormindo. Mais uma vez o Cristo sozinho. Só que João, Pedro e Tiago eram os principais ali esteios do mestre. Nos momentos mais cruciais do evangelho, como na transfiguração, ele está com João, Pedro e Tiago. Leva os três para orarem com ele e eles não conseguem, eles caem no sono. E essa é uma explicação linda que a psicografia do Chico traz para a gente. A gente tem a explicação que João Evangelista não conseguia se perdoar. Ele ficava muito triste toda vez que ele lembrava que o Cristo precisou dele e ele não estava ali, quando o amigo tanto precisava. Sempre ele se lembrava com muita tristeza. E numa dessas recordações em que ele, se lamentando como que ele tinha feito aquilo com o Cristo, que amava tanto, ele começa a entrar em sono, um sono leve. E quando ele está naquele estado, nem lá nem cá, Jesus aparece para ele, para tirar aquela culpa do peito de João. E Jesus explica para ele que era assim para eles terem dormido, porque aquele sono deles, dormir naquela hora tão extrema, era uma lição para a humanidade inteira. Jesus fala que era para nós entendermos que nos momentos mais difíceis a gente vai ter que aprender a carregar a nossa cruz sem a ajuda de ninguém. A gente vai ter que dar um jeito de ter fé em Deus e seguir sozinho, porque os corações que a gente mais ama muitas vezes vão estar dormindo e não vão poder oferecer um ombro amigo nas horas em que a gente mais precisa. Então ele explica para João que tinha um motivo bastante certo para aquilo ter acontecido, e João consegue se livrar daquela culpa. E aí, por fim, Maria, que eu deixei aqui por último, que é, pela psicografia de Chico Xavier, talvez um dos relatos mais lindos que a gente tem, acho que é um grande presente da espiritualidade para todos nós, que é o que Chico Xavier psicografou sobre Maria. Maria é um espírito muito caro ao coração de todo o Brasil. A gente sente a presença da mãe do Cristo sendo também a nossa mãe. A gente sente que ela está conosco, que ela intercede por nós e que ela é um amparo bem presente na hora extrema. E Maria, pela psicografia do Chico, a gente entende que também não ficou sem amparo. E na hora ali em que ela já estava prestes a desencarnar, a gente tem o relato de que Jesus aparece para ela, como um mendigo. No primeiro momento ela não lembra que era ele. Ela vai achando estranho que pela primeira vez alguém veio dar alguma coisa para ela e não receber, e não pedir ajuda. Aquele homem diferente, até que depois de muita conversa ela entende: meu filho. E ela entende que era Jesus que tinha vindo ali para buscá-la. Ela tenta se ajoelhar, Jesus não deixa, ele se ajoelha e fala: minha mãe, vim buscar-te, porque meu pai quer que sejas a rainha de todos os anjos. E aí inicia-se o processo de desencarne de Maria. Então, quando a gente tem esse versículo
tão lindo de Jesus prometendo que estaria conosco na obra de Chico Xavier. Eu trouxe alguns exemplos, mas nós temos muitos exemplos de que ele cumpre cotidianamente essa promessa. E aí, para ficar aqui, né, conosco, eu trouxe o momento em que Emmanuel vê Jesus pela primeira vez, quando ele, ansioso pela cura da Flávia, começa a ver aquele homem, fica encantado com aquele magnetismo, aquele homem, né, com aqueles cabelos ondulados, castanhos, e Emmanuel fica vidrado na presença de Jesus, apesar de todo o seu orgulho, e encantado com a presença do mestre, o orgulho de Patrício, infelizmente, falou mais alto. E aí Jesus traz uma frase no Há 2000 anos que é muito emblemática para todos nós. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a vida. Então sempre, pessoal, que a gente encontra Jesus, e a obra do Chico é um encontro muito bonito com Jesus. Emmanuel fala no Estante da Vida, a obra, né, espírita, e ele se refere a Allan Kardec, é a simplificação do Evangelho, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Com a obra do Chico nós temos um caminho, gente, tão maravilhoso para mudar as nossas vidas. Essa literatura é tão magnífica, tão portentosa. A gente deve se esforçar tanto para que ela invada os meios acadêmicos, para que ela chegue ao ouvido de outras pessoas, porque isso é um tesouro. A gente não deveria passar nenhum dia das nossas vidas sem valorizar o que foi o trabalho que veio para o mundo pelas mãos de Chico Xavier. Se a gente não der conta desse talento, a gente vai se arrepender demais, porque quem garante que a gente vai ter acesso a um tesouro tão grande outra vez? Ninguém garante. A gente está tendo a chance com a obra de Chico Xavier de ir pelo amor e não pela dor. E eu, que passei tantos anos da minha vida tendo somente o texto bíblico como referência de estudo, falo para vocês que encontrar algo assim na nossa vida vale mais que tudo. A gente precisa dar valor, pessoal, porque com toda certeza nesses livros a gente vai encontrar felicidade, redenção e um futuro espiritual mais honesto. Para terminar, eu quero ler para vocês um poema bem curto de 8 estrofes que eu fiz sobre o Chico Xavier e sobre a minha trajetória com o Chico, que não é de agora, mas eu achei apropriado para esse tema. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, achei. Então, o título desse poema eu coloquei Encontro e Reencontro, que é um termo que o Chico usa nas cartas. Só preciso aqui. Vamos lá, então. Encontro e Reencontro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Recomeço. Parece em vão. Anelo cruciante de luz. Como eu quero tocar Jesus. 8 horas sem comida, para orar em seguida, porque eu sou só pecado e me sinto desolado. Madrugada de anseio, precisando de esteio, um medo imprevisto. Onde está o Cristo? Que vontade de procurar, mas eu não quero magoar. Ademais, fui avisado, espiritismo é pecado. Mateus, Marcos, Lucas, João. Continuo, mas de outro jeito, com tesouro na mão, sinto perder o preconceito. Mudança radical de planos, caio de joelhos chorando. Começo há 2000 anos, luz nova me iluminando.
Até meu cérebro está tremendo. Sinto minha mente arrepiada. Tenho vontade de sair correndo, relatando a joia encontrada. Depois de difíceis percalços, tentando encontrar Jesus, pelo médium dos pés descalços, eu o vejo fora da cruz. Muito obrigado, pessoal.